Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Se você achou um pouco estranha essa abertura, saiba que é porque nesse momento eu estou de férias e o podcast também. Entre 1º de janeiro e 5 de fevereiro, nós estaremos apresentando aqui no streaming de áudio uma temporada especial com todos os episódios da nossa primeira temporada, que foi ao ar primeiramente no YouTube em 2020. Isso faz parte das comemorações dos nossos 2 anos no ar, que ainda vai contar com o lançamento de um livro com as melhores colunas de opinião escritas por mim e pelo historiador João Gabriel Silva no dia 8 de fevereiro, e a estreia da nossa nova temporada a partir do dia 12 de fevereiro. Mas, como eu sempre digo, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente, ainda que requentado. Trazido a você pela Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. E livros, se você ficou até aqui, as melhores colunas de opinião do podcast Cafezinho. Lançamento oficial dia 8 de fevereiro, exclusivo no site amazon.com.br. As eleições municipais acabaram em boa parte dos municípios brasileiros. O podcast Cafezinho fez uma cobertura interessante, de excelência e de referência a respeito do pleito aqui em Buíque, Pernambuco. Desde nossa primeira edição em 8 de fevereiro deste ano, o programa tentou trazer não apenas um resumo da corrida eleitoral para prefeito e vereadores, mas também provocar o eleitor, ativar o seu senso crítico, incentivar o voto consciente, agregar mais informação e o mais importante, fazer tudo isso da forma mais imparcial possível, como manda o verdadeiro jornalismo. Pelo menos foi assim que eu aprendi a lidar com notícias. Porque a decisão sobre quem tem que assumir o poder tem que ser sua, e não porque eu falei para você colocar o candidato de minha preferência lá. Um amigo meu no Facebook chamou a minha atenção ao comentar sobre a postura dos comunicadores de Buíque em relação à cobertura eleitoral. Pegando esse gancho e pedindo licença a esse meu amigo, vou falar brevemente a respeito desse fato. Muito me desaponta os colegas de comunicação deste município que resolveram levantar publicamente bandeiras de políticos, tanto de um lado quanto de outro, em suas coberturas e nos veículos onde trabalham. Não é uma questão pessoal, tanto que eu respeito todos eles pelos seus trabalhos e tenho alguns deles como amigos, mas sim uma questão profissional. Radialista, jornalista, apresentador, qualquer comunicador que tem um público que o acompanha pelo rádio, TV ou mesmo aqui pela internet, é um formador de opinião. Sua palavra pesa muito mais do que a de um cidadão considerado comum. Por isso mesmo que tem que tomar muito mais cuidado com aquilo que fala. E quando um comunicador declara apoio a um candidato, ele deixa de ser um formador de opinião e passa a ser um papagaio de político. É uma atitude que não agrega valor algum, que conturba o processo e que confunde os eleitores. Um serviço de inutilidade pública. Inclusive tem um texto chamado O que é Jornalismo, do Clóvis Rossi, que eu sugiro que você que me ouve possa ler depois. Ele também fala bastante sobre essa questão da imparcialidade no jornalismo. Mas voltando a falar da nossa cobertura, ela começou em 8 de fevereiro com a estreia do programa, e de cara já trazendo uma notícia exclusiva, a prorrogação do prazo da biometria aqui no município. Depois com a sondagem em cada edição daqueles que sairiam como candidatos. Claro que a pandemia de Covid-19 fez a gente botar o pé no freio, mas quando voltamos, trouxemos mais fatos relevantes relacionados aos candidatos já oficiais da Prefeitura e à Câmara de Vereadores, e atualizações em nossas edições e em minhas redes sociais. Além, é claro, da participação primordial do nosso colunista João Gabriel Silva, trazendo mais reflexão e mais conhecimento com seus textos. Ontem, no dia da votação, começamos às 6 da manhã com uma edição totalmente didática sobre os protocolos adotados para a votação.
Aproveito e deixo aqui o meu agradecimento ao pessoal do Tribunal Superior Eleitoral pela colaboração. Depois das 5 da tarde, eu estive no Facebook, no Instagram e até aqui no YouTube ao vivo, acompanhando e repassando em tempo real os resultados, algumas análises desses resultados e depois os seus desfechos. A democracia venceu de novo e fico feliz que o podcast Cafezinho tenha participado desse processo. Esta foi só a primeira eleição municipal que cobrimos. E fica aqui o agradecimento a você que quis se informar aqui, que depositou seu voto de confiança no nosso trabalho, que está só começando. A gente tenta fazer cada edição com o maior capricho e cuidado possível para você que está do outro lado. Agora, fica o compromisso de que a nossa próxima cobertura seja melhor ainda, sem deixar de lado os nossos princípios. Trazer informação e opinião para fazer você pensar e você decidir por sua vontade, da forma mais imparcial possível, como o bom jornalismo tem que ser. E é só isso. Seguindo com o cafezinho, vamos agora ao bloco das notícias mais importantes dos últimos 15 dias. Cássio Nunes Marques assumiu no dia 5 a sua cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, substituindo Celso de Mello, que se aposentou em 13 de outubro. O piauiense de 48 anos foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro por sua postura considerada conservadora em decisões judiciais. Cássio chega ao STF com mais de 1.600 processos para analisar, dentre eles os relacionados ao esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que envolve diretamente o nome de Flávio Bolsonaro, hoje senador e filho do presidente da República. O ministro Marco Aurélio Mello é o decano do STF até sua aposentadoria compulsória em fevereiro do ano que vem, quando completará 75 anos. Um relatório do Observatório do Clima apontou que o Brasil é hoje o quinto maior emissor de gases poluentes do mundo, atrás apenas da Índia, Rússia, Estados Unidos e China. O aumento na emissão desses gases foi de quase 10% em comparação com o ano anterior. Enquanto estes países poluem muito por conta da sua produção industrial, o Brasil entrou nessa lista por causa do aumento do desmatamento e das queimadas, tanto no Pantanal Mato-Grossense quanto na floresta amazônica. O democrata Joe Biden foi declarado no dia 7 vencedor da eleição americana e se tornou o 46º presidente dos Estados Unidos. Essa declaração de vitória só foi possível porque ele atingiu primeiro que seu oponente, o atual presidente e o candidato republicano Donald Trump, o número mínimo de 270 delegados do colégio eleitoral. A senadora Kamala Harris se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente da maior potência econômica e militar do planeta. A posse de Biden e Harris será em 20 de janeiro do ano que vem. Ainda nesta edição, na minha coluna de opinião, eu vou explicar como funciona o sistema eleitoral de lá, o que levou Biden à vitória e como esse resultado pode atingir o presidente Jair Bolsonaro e as relações do governo brasileiro com o americano. O PIX, sistema de transferências e pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central, entrará em funcionamento para todos os clientes de bancos no Brasil a partir de hoje. Por meio dele será possível efetuar pagamentos de contas e transferências de qualquer valor, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem qualquer custo. Para poder usar o Pix, é necessário cadastrar uma chave de segurança no aplicativo do banco onde você tem conta. Pode ser seu número de CPF, número de telefone ou endereço de e-mail. Essa chave será solicitada cada vez que você precisar fazer uma movimentação pelo Pix. E chegou a hora dos abraços aqui no cafezinho, e hoje eu mando ao grande Daniel Pinheiro, que completa neste mês 10 anos de stand-up comedy e está com o podcast No Alto do Pinheiro no Spotify. O link do episódio mais recente você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Ao meu querido amigo Aleph Francisco em Jundiaí, mestre linguiça, ao pessoal da Universidade Anhembi Morumbi, ao Paulo Arruda, o Fagner Félix, o Sirigaito, do canal Sirigaito aqui no YouTube, o Elivan Ferreira, o Pablo Reis, o Patrício Martins, o
Kelvin Vieira, o Antônio Lima, o Giliard Araújo, o Guilherme Davi e a turma da página Loucos por Rádio, que chegou nessa semana a marca de 50 mil curtidas. Nesses tempos de pandemia, nós tivemos que ficar mais tempo em casa, mas convenhamos, é difícil quando só tem na sua TV aquela novela chata ou aquele jornal passando. Isso quando o sinal da TV tá bom. Por isso a minha dica de hoje para você é o Sky pré-pago. O Sky pré-pago funciona assim: você compra o equipamento, ele vai ser seu. Você assiste a filmes, séries, desenhos animados, canais de esportes, notícias e muito mais com imagem e som 100% digitais. Não tem aquela coisa de mensalidade, de pagar um valor fixo todo mês e se não pagar o sinal corta. Você recarrega quando quiser o pacote de canais que mais combinar com o seu gosto e com o seu bolso. Tudo a partir de R$ 14,90. E na compra do equipamento, você ganha 2 anos de programação inclusa, sendo o primeiro mês com mais de 130 canais. Chega de chuvisco e de ficar girando a antena para procurar sinal. O Sky pré-pago chegou para mudar o seu jeito de se divertir. Procure um revendedor autorizado Sky na sua cidade ou acesse o site sky.com.br. No site, você também encontra mais informações sobre este e outros produtos da Sky. Com o Sky a gente se diverte junto, mesmo separado. Agora eu quero falar um pouco sobre a campanha do Novembro Azul, que busca conscientizar os homens da prevenção e tratamento do câncer de próstata, um dos mais fatais, mas que, se descoberto precocemente, as chances de cura são de 95%. Ainda há certo receio e até preconceito com relação aos exames. Não há motivo para isso. Se você tem mais de 40 anos ou já teve algum parente com histórico de câncer de próstata, procure um médico e faça os exames preventivos. E se você que me ouve está em tratamento mesmo com a pandemia, continue fazendo, não interrompa. Os hospitais estão tomando todos os cuidados para que você possa se tratar com toda segurança. No último dia 7, os Estados Unidos conheceram seu 46º presidente. Quem cravava que Donald Trump conseguiria a reeleição mordeu a própria língua e mordeu porque quis. A referência do nosso presidente foi derrotada, numa eleição com margens apertadíssimas em alguns estados, para o democrata Joe Biden, ou como o próprio Trump apelidou, Sleepy Joe. O que ele não contava é que Biden acordaria e ganharia a corrida. Biden venceu em 26 estados, dentre eles os mais populosos, como Nova York e Califórnia, e os que têm mais delegados, como a Pensilvânia, o Michigan e a Geórgia, obtendo mais de 75 milhões de votos, o que dá cerca de 50,6% do eleitorado, e conseguindo a maioria dos 538 delegados do colégio eleitoral. Todos esses números são importantes de se mostrar porque o sistema eleitoral americano é diferente do brasileiro, por exemplo, em muitas peculiaridades. Lá não existe um Tribunal Superior Eleitoral. Cada estado é responsável pela organização e apuração dos votos em seus territórios. Também não há uma lei eleitoral específica para todo o país. O voto lá é indireto. Os eleitores até votam em quem querem na presidência, mas quem decide mesmo são os delegados. Cada estado tem seu número definido de delegados. Todos eles votam tanto para o candidato democrata quanto para o republicano, dependendo de quem ganhar naquele estado. O candidato que conseguir o número mínimo de 270 delegados se torna presidente da maior potência econômica e militar do planeta. Os estados mais visados pelos candidatos nas campanhas são a Califórnia, com 55 delegados, o Texas, com 38, Flórida e Nova York, com 29 delegados cada, Illinois e Pensilvânia, com 20 delegados cada. Já dada uma breve explicação sobre o processo de votação, vamos agora ao momento em que essa votação ocorreu. Os Estados Unidos hoje são o país com o maior número de contaminados e mortos por Covid-19 em todo o planeta. As mortes de cidadãos negros por policiais brancos levaram milhares às ruas num movimento conhecido como Black Lives Matter, trazendo de volta a discussão sobre o racismo.
As incessantes pisadas na bola de Trump em como tratar desses assuntos polarizaram e dividiram o país de uma forma nunca antes vista por lá. Até o processo eleitoral, com mais de 200 anos em funcionamento, foi alvo dos ataques do republicano derrotado. O voto por lá não é obrigatório. Mesmo assim, mais de 150 milhões de americanos foram votar. Biden, junto com sua candidata a vice Kamala Harris, buscou atrair o eleitorado com um discurso mais sereno, de unificação. E deu certo. Folks, the people of this nation have spoken. O povo desta nação falou. Eles nos deram uma vitória clara, convincente. Uma vitória para nós, o povo. Vencemos com o maior número de votos já dados a uma chapa presidencial na história da nação, 74 milhões. 74 million. Busquei este cargo para restaurar a alma da América, reconstruir a espinha dorsal desta nação, a classe média, e fazer com que a América seja respeitada em todo o mundo novamente. No que esse resultado nos afeta? Em muita coisa. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro se tornou o imitador oficial do Donald Trump. Quis adotar as mesmas posturas impensadas e estúpidas que o líder americano, como menosprezar a pandemia e o meio ambiente, ter os mesmos inimigos que o Trump e dizer que ele era seu amigo, mesmo o Trump colocando na nossa traseira. A sobretaxa no aço brasileiro é só um dos exemplos. Evidente que o Bolsonaro estava torcendo pela reeleição do amigo, e é até esperado que ele ainda não tenha cumprimentado o adversário, agora eleito presidente americano, pela vitória. A partir de 20 de janeiro, Bolsonaro terá de conversar sobre relações diplomáticas e negócios entre Brasil e Estados Unidos com Biden, gostando ou não. E vai ser muita burrice da parte dele ficar de birra ou mesmo declarar guerra aos Estados Unidos só porque o amigo saiu da Casa Branca. Como todo mau perdedor, Trump ainda está questionando a votação, que teve maior adesão do voto pelo correio por conta da pandemia. O voto por correio é usado nos Estados Unidos desde 1861. Nunca houve qualquer indício de fraude no sistema eleitoral americano, nem mesmo quando Trump ganhou em 2016. É engraçado como justamente agora isso veio a ocorrer, não é? Como bom copiador, Bolsonaro já entrou na onda do questionamento do nosso sistema eleitoral, faltando ainda 2 anos para a eleição presidencial por aqui, e pedindo a volta do voto impresso. A urna eletrônica é usada desde 1996 e não houve até hoje qualquer indício de fraude, nem mesmo quando o Bolsonaro foi eleito em 2018. Por que então do questionamento? Bolsonaro já teme perder a cadeira do Planalto? A queda de Trump nos Estados Unidos é uma evidência de que o pensamento extremista que ainda nos atormenta está com seus dias contados. E se lá, na maior potência do planeta, o povo ficou de saco cheio de um presidente bocudo e incompetente, por que não esperar o mesmo deste país de terceiro mundo? Vamos agora a mais um bloco de abraços aqui no cafezinho, e desta vez eu mando ao meu amigo Leonardo Grossi e ao pessoal do portal Calciopédia, ao Anderson Albuquerque, o Edson Rolim, ao Mike Menezes Silva, o Arthur Penteado, a Érica Oliveira, o Sebastião Barbosa da SM Frutas, a Mirielle Lins, ao Marcos Andrade, ao pessoal do portal NE7, o Rangel Francisco, o Falcão, o Mito Cearense, o Pablo Loyo, a Ana Paula da Silva, o Magno Martins e ao pessoal da Rede Nordeste de Rádio, e também a turma da página Buick 1000 Grau. Como eu falei no início do cafezinho, ontem os quase 40 mil eleitores de Buick decidiram quem irá assumir a prefeitura a partir de 1º de janeiro. Também assumirão os 15 vereadores escolhidos pelo povo para a nova legislatura que vai até 2024. As pessoas eleitas pegarão uma tremenda bucha de canhão em suas mãos. Uma cidade atrasada, dependente de Arco Verde para quase tudo, com poucos atrativos turísticos e um imenso histórico de péssimos gestores.
Comentei em outra edição que no século passado uma linha de trem passaria por dentro de Buíque, mas o prefeito de mente tacanha da época não quis. Arco Verde recebeu essa linha e virou um importante polo regional. Em 2015, como eu também já falei aqui, Buíque foi considerado o município com o pior índice de desenvolvimento humano de Pernambuco, estando entre os 500 piores do Brasil. Esse dado foi levantado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e divulgado naquele ano pelo Diário de Pernambuco. Eu lembro que estava em São Paulo quando soube da notícia e pedi publicamente ao então prefeito em meu perfil no Facebook que fizesse algo urgente para mudar aquela situação. Em 2010, no censo, o IBGE apontou que o PIB, soma de tudo que é produzido num local em determinado período de Buíque, naquele ano, foi de 300 milhões de reais. Já neste ano, o mesmo IBGE apontou que Buíque é o maior produtor de leite de todo o estado de Pernambuco. Então, por que essa grandeza e essa riqueza não se refletem no município como um todo? Porque por mais que o município tenha se modernizado, e por mais que os resquícios dessa modernização até tenham chegado aqui, o modo de pensar dos políticos e de parte considerável dos eleitores daqui congelou. O puxa-saquismo a determinado animal, digo, daqueles animais símbolos das campanhas desses políticos, que na maioria das vezes é visando um contrato e não pensando no trabalho daquele indivíduo para o município, é também o que condena a todos. Os jovens que se veem obrigados a sair daqui por falta de oportunidades de obter renda, exceto os que são parentes desses políticos e alguns puxa-sacos de situação, os adultos e idosos que carecem de cuidados médicos, mas que precisam se deslocar até Arco Verde para o básico, as crianças que carecem de educação de qualidade, principalmente as das zonas rurais, e ainda teve quem quis fechar escolas nessas comunidades. Os moradores das zonas rurais que trafegam para o município por quase 4 anos em estradas péssimas, só passando uma máquina em período de campanha, e olha que quase 80% dos moradores de Buíque vivem na zona rural. Os moradores da zona urbana que ainda vivem em ruas batidas de terra e que só vem a prefeitura botar um asfalto no chão em tempo de campanha. Poderia citar muitas outras coisas redundantes que fazem com que Buíque tenha se tornado tão pequeno em relação aos municípios vizinhos. Mas aí eu teria de detalhar as condições de trabalho dos profissionais de saúde e educação, falar mais sobre o papel da imprensa local e sinceramente não estou a fim de me estender neste assunto. Mas o lado bom da modernização é que, até mesmo aqui, algumas poucas pessoas começaram a mudar suas concepções sobre o que esperam dos seus representantes enquanto estão no poder. Pesquisaram seus históricos, se propuseram a ler seus planos de governo, acompanharam suas situações perante a justiça eleitoral, iniciaram um interessante processo de participação política. As discussões não ficaram somente resumidas na cor amarela, vermelha ou lilás. E quem assumir a prefeitura e a Câmara de Vereadores terá de estar preparado para lidar com esse novo meio do povo participar dos assuntos de interesse do município. O processo começou agora, e espero eu que não acabe na próxima eleição municipal. Caberá à próxima gestão começar um processo de reunificação dos moradores desse município. E, principalmente, de crescimento equitativo entre os pecuaristas, os comerciantes, os agricultores familiares e demais trabalhadores. Um desenvolvimento extraordinário na infraestrutura, uma subida estratosférica nos índices de educação do básico ao médio, melhor atendimento na rede de saúde, das unidades básicas a quem sabe uma unidade de pronto atendimento. Ainda mais segurança para o cidadão poder andar tranquilo de casa para o trabalho ou para algum evento. Mais opções de cultura, maior divulgação dos atrativos turísticos do município a nível nacional. Maior diálogo dos representantes com seus chefes, os eleitores. E, acima de tudo, mais transparência, eficiência e competência de quem for trabalhar no comando de Buíque. Caberá à próxima gestão entender que não se aceita mais migalhas do poder público e que essa decisão é irreversível. A
eleição americana foi há quase 2 semanas, mas ainda está dando o que falar. Principalmente porque o atual presidente Donald Trump não quer dar o braço a torcer e admitir a derrota para o democrata Joe Biden, mesmo com políticos do seu partido dizendo que não viram fraude na apuração e que ele deveria admitir logo a derrota. Na minha coluna de opinião eu trouxe um pouco de como funciona o sistema eleitoral americano. E agora, o nosso amigo colunista João Gabriel Silva vai dar sua opinião a respeito dessa disputa histórica. É com você, Gabriel. Bem-vindo! Olá, William e amigos do Cafezinho, vamos ao nosso comentário da semana. Desta vez vai ser a respeito das eleições norte-americanas que têm dominado a pauta da televisão, tanto brasileira quanto mundial. Nosso comentário tem um título de Eleição Norte-Americana, e eu com isso. A eleição norte-americana de 2020, por si só, neste ano maluco em que vivemos, seria um acontecimento muito maior do que já o era. Bem, a disputa eleitoral do país mais poderoso do mundo atrai a atenção de todos, pois eles regem grande parte do mundo globalizado em que vivemos. Alguns ingredientes fizeram dessa batalha pela Casa Branca algo a se ficar atento, como por exemplo a pandemia de Covid-19 que assombra os americanos com mais de 200 mil mortos e contando. Há também o movimento Black Lives Matter, que reivindica, entre outras coisas, o fim da violência policial contra os negros em vários estados, além de uma crise financeira na superpotência americana causada pela pandemia, sem contar com movimentos de lutas pelas mulheres em busca de igualdade e fim da violência, mais conhecido também como Me Too. Bom, tínhamos como sempre 2 lados, o lado democrata e os atuais moradores da residência presidencial americana, os republicanos, Joe Biden versus Donald Trump, 2 lados opostos entre si, com grandes diferenças de ideologia, discurso e atitudes. De um lado tínhamos o populismo, o negacionismo e a ideologia de extrema direita de Donald Trump que tentava manter a sua presidência. Na outra direção tínhamos o contrário a essas características, Biden fazendo uso de uma proposta de unificação da nação, de ir contra o populismo desenfreado, ter uma postura pautada pela ciência e não negar os efeitos nocivos da pandemia, além de possuir uma ideologia mais centrada, claro que conservadora, visto que ele é um político das antigas, que ficou por mais de 30 anos no Senado. Ele tinha o auxílio da senadora Kamala Harris, que representava uma renovação, uma senadora democrática, negra, que estava identificada com as lutas traçadas pelos movimentos reivindicatórios, que complementava o estilo pacificador de Biden. Por que isso é importante? Porque os Estados Unidos basicamente controlam o mundo. Tudo o que acontece lá tem repercussões a nível mundial, ou seja, quem ganhar lá vai afetar e muito a sua vida. Obrigado a todos e até a próxima. De volta com as notícias mais importantes dos últimos 15 dias. Os primeiros 15 dias de novembro começaram marcados por grandes perdas no mundo das artes. No dia 1º, morreu no Rio de Janeiro o ator Tom Veiga, que interpretou por quase 25 anos o personagem Louro José. Ele tinha 47 anos e sofreu um AVC causado por um aneurisma. No dia 8, a cantora Vanusa faleceu aos 73 anos em Santos, litoral de São Paulo. Já no dia 9, morreu nos Estados Unidos o cartunista Ken Spears aos 82 anos. Ele, junto com o também cartunista Joe Ruby, falecido em agosto deste ano, criou o personagem Scooby-Doo em 1969 para os estúdios Hanna-Barbera. O Brasil deve deixar de ser uma das 10 maiores economias do mundo, segundo dados do FMI, coletados numa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Esse levantamento divulgado pela revista Valor Econômico aponta a diminuição do Produto Interno Bruto, PIB, e a desvalorização da moeda nacional como os motivos dessa mudança. O PIB brasileiro em 2019 equivalia a 1 trilhão e 800 bilhões de dólares,
o que garante ao país a 9ª posição no ranking. As previsões do FMI são que em 2020 ocorra uma queda de 5,8% do PIB. Essa projeção é ainda mais negativa do que a do governo brasileiro, que estimou uma retração de 4,7%, e que a dos bancos e consultorias locais, que especulam diminuição de 4,8%. Outra preocupação é relacionada com a pandemia do novo coronavírus, que afetou por meses as atividades econômicas do país. O Brasil está no ranking das 10 maiores economias do planeta desde 2011 e corre o risco de ser ultrapassado pelo Canadá, Rússia e Coreia do Sul. A queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, ficou ainda mais evidente nessa última semana após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, suspender no dia 9 os testes da vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan. A agência informou que tomou a decisão após constatar a morte de um voluntário no dia 29 de outubro. No entanto, o Instituto Médico Legal afirmou em laudo divulgado pela Rede Globo que esse voluntário cometeu suicídio por intoxicação, não tendo nenhuma relação direta com a vacina. Dada toda a repercussão, a Anvisa revogou a suspensão dos testes no dia 11. O estado do Amapá sofre com um desabastecimento de energia elétrica desde o dia 2, quando um transformador superaqueceu e explodiu em uma subestação em Macapá. Por conta disso, o Tribunal Superior Eleitoral teve de postergar a data das eleições municipais na capital. As novas datas para o primeiro e segundo turnos ainda vão ser definidas junto ao TRE do estado, mas uma coisa é certa: não haverá prorrogação dos mandatos do atual prefeito e dos vereadores, e a votação deve ser marcada até a data limite de 27 de dezembro desse ano. Em uma partida fraca e sem fortes emoções, a seleção brasileira venceu na sexta a Venezuela por 1-0 no Morumbi, em São Paulo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O único gol do jogo foi marcado por Roberto Firmino. O Brasil volta a jogar amanhã contra o Uruguai em Montevidéu. Indo agora para as notícias das eleições 2020, o atual prefeito de Buíque, Arquimedes Valença, do MDB, conseguiu a reeleição com 51,03% dos votos, pouco mais de 13 mil. Jonas Camelo, do Solidariedade, recebeu 32,48% dos votos, quase 8.600, mas todos eles entraram no sistema do TSE como anulados sub iudice. Miriam Briano, do PSD, recebeu 16,49% dos votos, 4.340 no total. O resultado final só saiu às 10h30 da noite do domingo. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral enfrentou uma instabilidade em seu sistema que atrasou as divulgações na maior parte do Brasil em 3 horas. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o problema se deu devido à centralização das informações de todas as apurações dos mais de 5.500 municípios na sede do TSE em Brasília. O problema, no entanto, foi somente no atraso da divulgação desses resultados. Voltando ao resultado das eleições em Buíque, Aline de Andrade Toinho, do MDB, foi eleita como a vereadora mais votada do município, com 1.388 votos. Corina de Modésio, do Solidariedade, foi a segunda mais votada com 1.256. Os outros 13 vereadores eleitos por ordem de classificação foram Rodrigo da Ótica e Cidinho de Cícero Salviano, do Solidariedade, Felinho da Serrinha, Peba do Carneiro e Preto Capinauá, do MDB, Doutora Clara Brito, do PSD, Melk do Catimbau e Deca de Zé de Napo, do Solidariedade, Leonardo de Gilberto, do MDB, Enfermeiro Luiz Cristiano, do PSD, Elson Francisco Neném Barão, do MDB e Creuza Couto, do PSD. O MDB, partido do prefeito eleito Arquimedes Valença, garantiu 7 cadeiras na Câmara de Vereadores. O partido Solidariedade, do candidato Jonas Camelo, garantiu 5 vagas. Já o PSD da candidata Miriam Briano conquistou 3 cadeiras.
Dos mais de 38 mil eleitores buiquenses cadastrados no TSE, apenas 28.100 foram às urnas neste domingo. A abstenção foi de 26% no município, cerca de 10 mil eleitores que não foram votar. Em todo o país, a taxa de abstenção também foi alta, 23%, o que equivale a mais de 30 milhões de eleitores. Uma das principais causas de tamanha ausência foi justamente a pandemia de Covid-19. Mesmo assim, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, agradeceu aos eleitores que compareceram. Vale lembrar que a justificativa da ausência tem de ser dada à Justiça Eleitoral até o dia 14 de janeiro. Caso contrário, será cobrada uma multa de R$ 3,51. Em Arco Verde, Wellington Maciel, conhecido como Wellington da LW do MDB, venceu o ex-prefeito e ex-deputado federal Zeca Cavalcante do PTB e assumirá a prefeitura em 1º de janeiro, substituindo Madalena Brito. Wellington obteve mais de 17.800 votos, o que dá 48,21%, e Zeca teve exatos 17.006 votos, o que dá 45,98%. Cibele Roa do Avante conquistou apenas 5,32% dos votos, quase 2.000, e Francisco Leite do PSL obteve apenas 0,49%, o que dá 182 votos. Os vereadores eleitos em Arco Verde foram Luciano Pacheco, Zirleide Monteiro, Siqueirinha, Everaldo Lira, Célia, João Taxista, Luísa Margarida, Sargento Brito, João Marcos e Rodrigo Roa. Uma curiosidade interessante: Arco Verde tem mais habitantes e mais eleitores que Buíque, porém tem menos vereadores na Câmara, 10. Fica a dica àquele cara que queria que Buíque tivesse 30 vereadores. Quem não entendeu a indireta, ouça o destaque da edição de 25 de outubro. O link da playlist do podcast Cafezinho está na descrição deste vídeo. A capital pernambucana, Recife, terá segundo turno entre João Campos do PSB e Marília Reis do PT. Eduardo Paes do Democratas e Marcelo Crivella do Republicanos disputam no Rio de Janeiro. Já Bruno Covas do PSDB vai para o segundo turno com Guilherme Boulos do PSOL. Além dessas capitais, outras 54 cidades brasileiras terão de voltar às urnas no dia 29 de novembro para eleger seus prefeitos. E assim nós encerramos essa edição do podcast Cafezinho, agradecendo a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga-nos em nossas redes sociais, basta pesquisar no Facebook e Instagram por podcast Cafezinho Oficial. Saiba o que é notícia no Brasil e do mundo, bem como tem acesso às nossas colunas de opinião em nosso site podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Eu tô indo embora e a você que fica, um excelente dia e até a nossa próxima edição. Tchau!